Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, a leitura do dia 160, do dia 9 de junho. A porção do Velho Testamento está em 1 Reis 5:1 a 6:38. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei, e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento à sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício,
na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. E fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4 metros e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio
de dobradiças, entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Agora a parte do Novo Testamento, em Atos 7, de 1 a 29. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Hamor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte,
Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Agora a parte de Salmos 127, de 1 a 5. Cântico de peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Agora a parte de Provérbios 16, 28 a 30. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 9 de junho, a leitura do dia 160. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.